Boa tarde. Vamos começar aqui um tutorial, né? A regra básica assim do PES, que eu evoluí em poucos meses e passei a participar de um CRAN, onde eu disputo os jogos. Vamos aqui em sede. Na sede eu vou mostrar a vocês aqui o meu time, certo? Para vocês verem aqui em cima, jogadores, eu tenho 205 cartas. Obviamente eu não uso todas, mas dentro dessas cartas tem jogadores que vale a pena você usar dependendo da sua tática, certo? Eu vou ordenar aqui por tipo de carta. Fica melhor para eu explicar a vocês, certo? Um jogador aqui bastante interessante são o Molt e o Pedri, certo? Eu vou aqui no Pedri para vocês. Deixa eu ver. Vou usar o Pedri para vocês terem uma base. Um over 100. Se você colocar o Pedri como um MLG, ele também faz muito bem a função dele. Então vamos aqui em detalhes do jogador. Uma coisa que eu quero mostrar a vocês, para vocês poderem escolher seu jogador. Essa variação verde, como todos sabem, é onde ele se destaca, onde ele joga, onde é que ele vai render. Só que o jogador com controle de bola, drible e etc. 99. Mas aqui eu quero mostrar uma coisa aqui importante para vocês. Deixa eu achar aqui. A velocidade, cadê? Velocidade. Pedro é um jogador que tem a velocidade 92, mas uma aceleração 99. Aí vocês perguntam, é um jogador bom? A verdade não. Pedro com aceleração 99, uma velocidade 92, ele passa a ser um jogador um pouquinho lento. Por quê? Seria um ideal ser ao contrário, 99 de velocidade e aceleração 92, porque ele teria uma resposta um pouquinho mais rápida. Então vamos sair daqui e buscar Mbappé, para vocês verem a diferença. Mesmo sendo posições, Ansu Fati também seria um bom jogador para a gente ver isso, porque ele tem um over 100, certo? Mas a gente vai ver aqui a diferença na parte da velocidade. Você vê velocidade e aceleração 99. Então, quando você for correr com o jogador, a resposta será imediata. Pedri tem aceleração, mas não tem velocidade. 92 para uma aceleração 99 não é muito compatível. Ele teria que ter pelo menos acima de... a partir de 95, na verdade. Um outro jogador aqui, Sancho, poderia comparar, mas eu vou em busca aqui do Mbappé. Eu não lembro se eu tenho os dois, não, o outro eu já vendi. Mas vamos ver o Mbappé. Detalhe do jogador, certo? E a gente passa aqui. Você vê que o atributo de Mbappé, tanto na esquerda quanto na direita, são bons. Mas o Mbappé tem um resultado melhor sempre na esquerda para quem usa os dois atacantes. Porque também eu não recomendo ninguém usar 3 atacantes, porque você perde no meio de campo. Existe esse fator. Agora vamos... Opa, volta. Vamos aqui, ó.
Só para vocês entenderem passo a passo questão dos atributos dos jogadores. Temos Mbappé aqui. Na parte ofensiva, controle de bola, drible, condução, a gente não precisa nem falar, que aqui tá bem balanceado. Agora, o absurdo, que ele também tem uma aceleração e uma velocidade de 99, certo? Então, deixa eu ver um jogador que eu tenha que possa ser que equilibre aqui overall 98 ou 100. Eu acho que esse daqui vai ser um bom jogador para eu mostrar a vocês. O jogador do Napoli, ele até é um bom finalizador, na verdade. Eu já usei jogando ele umas 2 vezes. Tem ele mais um aí que eu tenho na lista. Pronto. Velocidade 99 mais aceleração 98. A velocidade dele sendo 99, ele vai correr um pouquinho mais. Mas só que com a aceleração 98, a resposta dele é mais rápida. A partir de 95, ele sendo 95 na aceleração, velocidade 99, é um jogador ideal para você ter no seu ataque. Como eu vou mostrar aqui, mais ou menos, o meu time que eu jogo aqui, na verdade, geralmente eu jogo, mas é uma formação que há seus truques, e quem não souber jogar com essa formação também vai tomar uma canseira, vai passar raiva, como muitos. Aqui eu estava disputando um mundial, inclusive que eu fui campeão pelo CRAN, certo? Essa formação não é compatível, então vamos aqui, ó. Uma equipe ideal está ordenada por carta. Quando você for montar seu time, você sempre ordene por carta, porque é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque você tem a listagem. Se você botar por posição, para você é um pouquinho mais complicado, que às vezes você passa por cima daquele jogador que você deve colocar. Mbappé eu uso geralmente na reserva, certo? Daqui a pouco, quando eu terminar de montar os times, você vai entender que, né, um motivo, e ainda eu vou fazer um vídeo eu jogando com esse time que eu tô montando aqui. Aqui já tem algumas substituições de posição. Eu tenho um Beckham, eu jogo ele com MLG. Lampard não participa nem na reserva. E aí aqui temos 2 jogadores no ataque, o Haaland e o Rosford, que eles se combinam, até o Mbappé e o Haaland se combinam. É pelo estilo de jogo que você vai começar jogando primeiramente, certo? Mas daqui a pouco eu já explico isso. Aqui, pelas cartinhas que eu tenho, tem muitas aqui que não entra nem num time, nem se tiver time meia boca, eles não entram, certo? Deixa eu ver. A minha questão em cima dos icons, eu só tentei pegar os que realmente eu queria, como o Beckenbauer, que forma com o Campbell, a minha zaga, certo? O Kaká, que vem de reserva, um ótimo jogador para eu colocar ele no segundo tempo. O Messi, que eu posso usar ele como um meia de ligação, ele chega muito bem para finalizar junto com o Kaká.
E o Forlan, que é um jogador geralmente, que é difícil eu usar o Forlan como titular, mas geralmente eu coloco ele, ou muitas vezes eu acabo nem colocando, dependendo da partida, às vezes já está um pouquinho mais elástico. Van Basten, se eu tiver algum problema na partida contra o Haaland, apesar que o meu Haaland é um super substituto. Aí muitas vezes você fala, mas você tem um jogador super substituto e usa como titular. Mas por quê? Porque o Haaland vai dar uma explosão um pouquinho a mais à minha equipe. Cruyff, eu uso dependendo da situação do Mbappé, se não estiver bem. Ou se eu quiser um pouquinho mais de o Cruyff no lugar do Messi, ele também desempenha muita boa função e um bom chute, entendeu? E aqui vamos completar nossa escalação. R10, mais um para reserva. Muita gente está falando que eu sou doido. Pelos tipos de carta aqui, eu tenho certeza disso. Como eu tô na escalação da minha equipe. E aí vem quem? Você tem Roberto Carlos, não usa. Maldini. Se você prestar atenção agora aqui, deixa eu terminar só completar para vocês meio que entender isso aqui, essa equipe. E eu vi errar aqui, ó. Pronto. Sancho, um jogador que eu não uso. E aí? Quem eu usaria? Vocês estão vendo só a bola preta, certo? Mas aqui, um jogador que eu deixei para botar, um dos jogadores, né, que eu deixei para botar por último. E aí, muita gente talvez não achou essa boa escalação, mas eu coloco o Gavi daqui a pouco, e quando eu fizer o outro vídeo jogando, vocês vão entender um pouquinho porque o Gavi. Como eu falei para vocês, opa, errei. Deixa eu botar aqui no meu banco de reservas. Como eu falei para vocês, eu não uso o Sancho. E aí eu tenho 6 jogadores que provavelmente eu poderia estar trocando. Aí eu tenho esse banco, mas você fala, rapaz, quem é que ele vai botar? Certo? Mas um jogador aqui que, na minha opinião, que daria bem, que encaixaria bem, seria o Zico. Mas eu já tenho substitutos, MLG já tenho substituto. Mas uma cartinha que eu tenho aqui, que tá na normal, que tem algumas cartas que eu tenho na normal, que eu usaria o Di Maria até para essa posição que eu vou colocar na reserva, que poderia ser um substituto. Mais um jogador aqui que ele até surpreende aqui para vocês verem. Camavinga, hoje atualmente no Real Madrid. Olha o detalhe do jogador. Tem muito jogador carta normal que você fala, não é bom. Olha a concentração dele. Só que a concentração dele é nesse setor, mas ele é um jogador que apoia muito no ataque e defende. Então ele é um bom jogador se você estiver perdendo. E até pelos atributos dele aqui, questão de controle de bola, drible, condição firme, o passe dele é bom. Finalização ele não é muito bom, mas você pode chutar que ele faz uns golzinhos, certo? Mas aqui que tá. Se vocês prestarem atenção, a velocidade é 86, mas a aceleração é 88. Aí você fala, a aceleração não tinha que ser menor do que a velocidade não tinha que ser maior do que a aceleração.
Mas se você ver, a diferença só é de 2. Se você jogar com esse jogador, ele vai correr, ele vai dar trabalho a muito meio campo, a muito volante, até algum zagueiro, entendeu? Então eu gosto muito de usar. Vocês olham e falam, não é uma carta boa, mas tem muita carta normal que se encaixa naquele time ali de Icon e de Legends. Então por isso que eu sempre tenho ele aqui no banco, certo? Eu uso muito ele aqui no banco. E aí aqui meu time que eu jogo tá fechado. Dependendo do que aconteça, esse time aqui é que toma muito um contra-ataque. Porventura de eu ter alguns jogadores aqui, vocês devem estar se perguntando por que ele está usando o Maldini na lateral direita. Maldini não sobe tanto. E Maldini, por ele ser um zagueiro, ele ajuda tanto um quanto o outro. O Davis sobe muito, mas defende muito também. Então fica os 4 um pouquinho mais plantado. Eu uso o Vieira, ele sobe e desce. Então eu tenho 5 aqui atrás que ajuda bastante. Se eu quiser fechar mais um pouquinho, eu chego aqui no David Beckham, posição de jogador, e ó, transformo ele no volante. Então aqui eu acabo fechando mais o time. E aí o ponto de raciocínio, eu vou ter um jogador de criação como o Gavi? Pode ter sim, que é um passe bom, mas só que a mudança aqui seria você puxar o Messi para o lugar de Gavi. E aí você, se você não quiser perder o atributo que o Messi estava dando suporte lá na frente, eu venho aqui ó com o Cruyff. Porque ele vai estar o mesmo atributo num time. E para eu agilizar mais o time, deixar um time continue rápido, mesmo eu recuando o Beckham, certo? Eu venho aqui, puxo o Mbappé. Mbappé na direita? Não. Na esquerda, que é onde ele acaba jogando melhor, na verdade. Aí você me diz, tô dando 2-0. O que acontece? Eu comecei com Rosford. Usaria ou o Forlan ou o Van Basten. Quando eu colocar o Van Basten aqui no lugar de Rosford, Van Basten vai ficar um pouquinho mais à frente e vai fazer a proteção à parede para o Mbappé ou para o Cruyff quando chegar. E nessa posição o Messi também chega muito. O Messi tem um pouco mais de liberdade nessa posição e na posição do Messi do que do centroavante. Entendeu? Como centroavante, o SR vem mais buscar a bola. Então quebra o ataque. E aí um pode dizer, tô dando uma goleada com esse time aqui, pá, não sei o que. Cadenciar o jogo. Você vem com o Ronaldinho Gaúcho, coloca ele como MLG, certo? E aí ó, o que é que você vai ter durante a partida? Ronaldinho Gaúcho mais o Messi buscando a criação de jogo. Você vai ter 2 jogadores que têm um ótimo passe e o passe de primeira. Então é sempre confiável. Você sempre está ali olhando as cartas e tal. Mas o meu time que eu prefiro jogar de começo, dependendo de quem contra quem eu tô jogando, é esse daqui. Eu não faço muita substituição. Tipo, você tem que ter um time que você consiga mesclar bem tanto a defesa quanto o ataque. Então esse time é um pouco ideal. Se eu quiser dar mais saída de bola e deixar o Gavi mais solto junto com o Messi, no lugar do Beckham, eu uso quem? Ronaldinho Gaúcho. O Vieira fica ali plantadinho, eu tenho o Gilberto Silva, posso usar o Gilberto Silva e tal.
Outra coisa que eu vou ensinar a alguns que não sabem, né? Outros sabem e tal. Você vem aqui no escudo, tem aqui alterar time, que é o time que você salva, configuração de uniforme, seleção auto. Essa seleção auto é bom você usar só no Match Day. É muito bom você usar no Match Day nos eventos, para conseguir ou alcançar logo teus pontos, enfim. Alternativa tática. Os dois 99, mas sempre é bom usar o defensivo. O ofensivo, basicamente você só usa quando você está perdendo. Você precisa do empate ou do resultado, o ofensivo, mas sempre use em qualquer tática o defensivo. E aqui a gente vem posição da partida, uma coisa bem importante. Capitão Beckenbauer. Para que eu quero o Beckenbauer? 95 de over, fora os atributos dele sendo excelente. Como eu tenho um check no gol, excelente. Mas por que escolher o check? Às vezes ele faz defesas impossíveis por ser um jogador legend. Então isso melhora bastante. Quando você pega a braçadeira de capitão e tá algum jogador seu, ele fica mais confiante. Então eu acho que a parte mais importante ali é o gol. Escanteio, você coloca a sua opção. Eu geralmente uso do lado direito, eu uso o Messi por causa da batida dele. Tiro longo eu deixo o Beckenbauer, tem um tiro longo bom, você pode usar para o volante, mas eu prefiro usar meu zagueiro porque o volante recua um pouco quando há essa situação. Tiro livre curto, dependendo só de onde está. Pênalti. Se tiver jogador com 99, acima de 95, você coloca aquele jogador que você acha melhor para bater. Geralmente eu bato muito com o Messi, certo? Então isso aqui é a critério. Questão de definir atacante de bola parada. Isso daqui é essencial. No ataque, geralmente a pessoa usa um zagueiro ali na primeira área. Mas só que funciona muito bem você usar um Vieira da vida. Um mais alto, 94. Beckenbauer também é 93. Eu uso ele ali centralizado. O terceiro eu não deixo ninguém. Agora, se eu não quiser usar o Beckenbauer, eu uso o Rosford. Um dos centroavante com bom cabeceio. Mas geralmente o zagueiro tem um cabeceio melhor e mais forte do que os atacantes. No caso, a velocidade para ele chegar na bola é melhor do que do atacante numa bola parada, certo? Então aqui, vemos aqui, time montado, salvar e é só jogar. Próximo vídeo eu faço mais algumas coisas básicas aí para vocês. E aí eu vou pegar com esse time aqui, a gente pegar um joguinho para vocês verem mais ou menos como funciona as substituições, a jogabilidade, tudo isso. Obrigado e até a próxima.